mensurar 2 milhões e meio de pessoas? Como é que eu posso quantificar para vocês 2 milhões e meio de pessoas? 2 milhões e meio de pessoas dá para encher 25 estádios do Maracanã lotados. Eu fico pensando que Moisés não tinha um trio elétrico para subir em cima e falar com 2 milhões de pessoas. Ele não tinha um bom equipamento de som para se comunicar com 2 milhões e meio de pessoas. Deus não nos chama para fazer coisas pequenas. Se você é cristão e você acha que Deus te chamou para fazer coisas pequenas, você poderia repensar o teu chamado. Deus sempre nos chama para fazer coisas difíceis, coisas duras de serem realizadas. Às vezes nós pregamos, vemos as crianças cantando que Moisés atravessou o mar vermelho. É muito bonito isso. Mas, queridos, o que é atravessar o mar com 2 milhões e meio de pessoas? Você já pensou nisso antes? Vamos imaginar que Moisés fez uma fila dupla. Uma fila indiana, uma fila dupla, de um lado e de outro, para conseguir atravessar o mar vermelho. Para vocês terem uma ideia, essa fila daria 92 quilômetros de comprimento. Só para conseguir formar essa fila. Ele teria gasto 25 dias e noites para conseguir atravessar o mar vermelho. Vamos imaginar que Moisés fez uma fila um pouco maior, uma fila com 2 quilômetros de largura, uma senhora fila, né? Uma fila com 2 quilômetros para atravessar o mar vermelho. Essa fila ainda teria 4 quilômetros de comprimento. Ele teria gasto 12 horas, uma noite inteirinha, para conseguir atravessar o mar vermelho. E alimento por dia, quanto que dá para 2 milhões e meio de pessoas consumirem? Em torno de 1.070 toneladas de alimentos. Daria para encher 43 carretas. Eu estou falando carretas de 25 toneladas por dia. Não me pergunte de onde eles tiraram tanto alimento, eu não sei. Eu só sei que quando Deus nos dá uma missão, Ele providencia os meios. Basta querer lutar. Quanto será que aquele povo consumia de lenha para os sacrifícios, para cozinhar e as demais atividades? Os cálculos mostram que eles gastavam algo em torno de 2.850 toneladas de lenha todos os dias. Queridos, paz dos senhores, daria para encher 114 carretas de 25 toneladas cada, de lenha por dia. Não me pergunte de onde Moisés arranjou toda essa lenha. Eu só sei que quando Deus nos chama, Deus habilita, Deus capacita, Deus provê os meios, os recursos, para que a missão seja cumprida. Agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, passado alguns momentos, o coração de Ramsés foi endurecido, o faraó, e ele resolveu ir buscar a mão de obra barata que ele havia perdido como escravos. E agora Ramsés arregimenta o maior exército da terra até então, e vai em busca do povo para trazê-los de volta. Queridos, imagine essa situação. O povo chega no momento do êxodo e eles se deparam com o mar na sua frente. De outro lado do mar há montanhas íngremes, intransponíveis. Há precipícios do outro lado também. Atrás vinha o exército de Faraó, prontos para passar a todos ao fio de espada. O povo entrou em desespero. Eu pergunto para você, o que é mais difícil? Me ajude. Atravessar o mar? O que vocês acham? 2 milhões e meio de pessoas com animais e crianças se precipitando dentro do mar. O que vocês acham? 2 milhões e meio de pessoas tentando escalar uma montanha, com camelos, crianças, animais, idosos. Ou então se precipitar, descer ladeira abaixo, precipício. É difícil. Imagine voltar e encarar o exército de Faraó. Pessoas despreparadas para a guerra, ter que enfrentar o exército bélico mais poderoso da terra.
A Bíblia diz, queridos, que o povo entrou em pânico, o povo entrou em desespero. E agora, se você ler comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo número 15, Moisés clama a Deus em desespero diante daquela situação difícil que estava enfrentando. E a resposta de Deus foi o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamam a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aos filhos de Israel que marchem. Queridos, filhos e filhas de Deus que estão aqui agora, por favor, me escutem. Qual é o mar vermelho da tua vida? Todos nós, adultos, jovens, crianças, todos nós, em algum momento da vida, temos que enfrentar o mar vermelho também. Qual é o grande mar vermelho da tua vida? Talvez você possa me dizer: pastor, o grande mar vermelho da minha vida é o meu casamento. Não há paz dentro de casa, não há harmonia, não há amor, não há compreensão, não há felicidade. E isso tem se tornado um grande mar vermelho na minha vida. Isso tem me atormentado, tem me tirado a minha paz, a alegria de viver. Talvez você me diga: o grande mar vermelho da minha vida tem sido o controle dos meus filhos. Eu já os perdi completamente. Eles já não me ouvem, não me obedecem. Eles se afastaram dos caminhos de Deus. E isso tem sido um grande mar vermelho na minha vida. Talvez você me diga: pastor, o grande mar vermelho da minha vida é a timidez. A timidez que me faz muitas vezes me esconder, muitas vezes camuflar o sonho que eu tenho de brilhar, de trabalhar para o Senhor, de fazer a tua obra, mas eu não consigo vencer a timidez, e isso tem sido um grande mar vermelho na minha vida. Oh, meus queridos irmãos, pode ser que você esteja pensando assim: o mar vermelho da minha vida, pastor, não é nada disso. O mar vermelho da minha vida é o pecado acariciado, o pecado que tomou conta de mim. Eu me acostumei com o pecado, eu me apeguei ao pecado, e por mais que eu lute para abandoná-lo, eu não consigo. Eu ando um passo, eu ando 2 passos, eu passo alguns meses em comunhão com Deus, mas a hora que eu menos espero eu desabo, eu volto a fazer tudo aquilo que eu já prometi que não faria mais. E isso tem sido um grande mar vermelho na minha vida, isso tem sido uma grande tormenta no meu cristianismo, na minha fé. Queridos amigos, queridos irmãos, a ordem de Deus, filho e filha de Deus, para você nessa manhã é marcha, é continue avançando. Não importa quantas vezes caiu, não importa quantas vezes se machucou, quantas vezes se feriu, importa que se você continuar marchando, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, irá te capacitar, te habilitar para vencer todos os desafios que você tem que enfrentar na tua vida. Deus não tem filhos fracassados, pessoas derrotadas, não. No meio do exército de Deus só há lugar para aqueles que confiam plenamente na mão poderosa do Senhor. O problema do pecado, queridos, não pode ser resolvido por você. O problema do pecado só pode ser resolvido por Deus. Só Deus pode operar em você o querer e o efetuar, diz a palavra de Deus. Então, por favor, se eu estou falando para alguém esta manhã que está sendo tentado a desistir, se eu estou falando para alguém essa manhã que acha que já foi longe demais na sua vida cristã, se eu estou pregando para alguém essa manhã que acha que o seu caso não tem mais solução, filho e filha de Deus, apenas marche e Deus fará um milagre no tempo certo, como Ele fez o milagre no tempo certo para o seu povo, escravos do Egito. A palavra de Deus diz que quando o exército de Faraó se aproximava do Mar Vermelho, e o povo de Deus havia ousado obedecer à palavra de Deus, à vontade de Deus, e quando o povo hebreu botou o pé dentro do mar, simplesmente as águas se abriram. Imagina essa cena. E eles foram avançando, e à medida que eles iam avançando, as águas iam se abrindo. Imagine em pleno mar,
em pleno oceano, duas muralhas enormes de água profundas, de um lado e de outro, enquanto o povo de Deus passava seco. A história bíblica diz que quando o último hebreu acabou de atravessar o Mar Vermelho, o exército de Ramsés estava chegando na outra margem. E agora, queridos, eles acharam que podiam lutar contra o Deus de Israel. Eles acharam que podiam lutar contra o Deus de Moisés. Eles acharam que podiam lutar contra o teu Deus. E eles entraram no mar na tentativa de alcançar o povo de Deus e destruí-los. E a história bíblica diz que quando eles estavam no meio do mar, aqueles paredões de água que fizeram com que o povo hebreu passasse a seco, aquelas águas simplesmente como que descongelaram. As águas se fecharam sobre o exército de Ramsés. E agora morreram o faraó, os seus soldados, os seus cavaleiros, os seus cavalos, todos haviam sido destruídos diante da mão poderosa do Deus de Moisés, do nosso Deus. A Bíblia diz que no outro dia Miriam e outras mulheres e o próprio Moisés voltaram até a margem do mar. E o que eles viram lá? Eles viram os corpos dos soldados de Faraó boiando sobre as águas do Mar Vermelho. Este foi o final triste daqueles que ousaram desafiar o nosso Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora, queridos, eu quero convidá-los a avançar um pouco mais nessa história. Deuteronômio capítulo 34. Abra comigo, Deuteronômio capítulo 34. Vamos aguardar até que todos se encontrem. Todos acharam? Capítulo 34. Então subiu Moisés, versículo 1. Subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume do monte Pisga, que está defronte de Jericó. Ali o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. Vamos recapitular um pouquinho da história de Moisés. Moisés estava prestes a realizar o grande sonho da sua vida. Há 40 anos, Moisés perseguia um grande sonho. Por vezes nós encontramos pessoas por aí que desistem do seu sonho no primeiro ano, né? Há pessoas que desistem do seu sonho no primeiro mês, na primeira semana. O sonho de Moisés demorou um pouquinho mais, irmãos. O sonho de Moisés demorou 40 anos para se realizar. E agora Moisés subiu no monte Pisga, e Moisés pôde olhar para a terra de Canaã, para a terra prometida. Queridos, Moisés havia sido fiel a Deus durante 40 anos, o homem mais manso da terra. Um dia, o povo havia se revoltado contra Moisés e queriam apedrejá-lo. Deus perdeu a paciência com o povo naquele momento. E Deus disse assim: Moisés, saia da frente que eu vou mandar fogo e vou queimar esse povo ingrato todinho. Queridos, vocês se lembram qual foi a atitude de Moisés? Vocês se lembram o que foi que Moisés fez? Quem está lembrado? Qual foi a postura de Moisés quando Deus queria destruir o povo de Israel? Moisés se interpôs entre Deus e o povo. E Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, risca meu nome de onde? Do livro da vida. Você teria coragem de fazer o que Moisés fez? Você teria essa postura que Moisés teve? Senhor, esse povo é o teu povo, Senhor. Se o Senhor destruir o teu povo, as outras nações irão falar o que do Senhor? Por favor, Deus, não destrua o seu povo. Se o Senhor for destruir o seu povo, risque o meu nome do livro da vida. Queridos, eu admiro muito Moisés, porque se fosse eu teria dito
o seguinte: Senhor, espera só um pouquinho que eu vou dar a volta pela montanha, para que as chamas não possam me atingir também. Taca fogo mesmo, eles merecem. Não era assim? Que homem é esse que está diante de 2,5 milhões de pessoas querendo matá-lo, uma briga desigual, injusta? 2,5 milhões para matar um só. E agora Deus vem em socorro desse um. E ele diz: Senhor, se você for destruir eles, destrua a mim também. Eu quero morrer junto com eles. E sabe o que foi que aconteceu com a vida de Moisés? Ele merecia entrar na terra prometida. Merecia ou não merecia? Ele merecia entrar na terra prometida. Agora, queridos, talvez você fique chocado com o que você vai encontrar no versículo número 4. Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. O que diz o restante da sua Bíblia? Porém não entrarás nela. 40 anos depois, muitos haviam nascido, crescido e morrido na tentativa de chegar à terra prometida. Muitos haviam perdido seus filhos, seus pais, na tentativa de chegar à terra prometida. Moisés era um dos poucos que havia saído do Egito e estava conseguindo agora chegar na Canaã. E depois de 40 anos sendo fiel a Deus, Deus diz: Moisés, olha só, a terra que eu te prometi está bem aí, Moisés, está na tua frente. Ah, Senhor, eu não vejo a hora de degustar desses frutos deliciosos da terra prometida. Senhor, a terra prometida é tudo isso que o Senhor falou e um pouco mais. Eu não vejo a hora de pegar a recompensa de tudo aquilo que o Senhor me prometeu. E eu acreditei por 40 anos. E Deus olha para Moisés e diz: tem um porém, Moisés, só tem um pequeno detalhe. Você não vai entrar lá. Você vai morrer aqui e agora. Eu quero perguntar de novo para vocês, minha igreja, igreja de Deus: Deus foi ou não injusto com Moisés aqui? Difícil responder? Difícil julgar a Deus, né? Na sua concepção humana, Deus foi ou não injusto com Moisés? 40 anos obedecendo, 40 anos sendo fiel, 40 anos acreditando na bênção que viria, e depois Deus olha para Moisés e diz: está aqui, ó, só tem um porém, você não vai receber não, você vai morrer. O que você acha? Parece que Deus foi injusto com Moisés, parece? Se você fosse Moisés, você teria reagido de que maneira? Senhor, o que é isso? Está brincando comigo? O Senhor me enganou por 40 anos? Me fez de bobo? Quantas vezes você encontra cristãos por aí que dizem: Senhor, eu estou na igreja há 5, a 10, a 20 anos, e agora na hora que eu mais preciso do Senhor, o Senhor parece que não está nem aí para mim, o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, parece que o Senhor abençoa mais o ímpio do que a mim, Senhor. Queridos amigos, sabe por que Moisés não entrou na terra de Canaã? Você quer saber mesmo? Escuta bem. Moisés não entrou na terra de Canaã porque os sonhos de Deus são sempre maior do que os nossos próprios sonhos. Eu quero que você fique com essa frase fixa durante todo esse dia, durante toda essa semana, durante toda a tua vida. Os sonhos de Deus são sempre maior do que os teus próprios sonhos. Moisés esperava entrar na terra de Canaã. Moisés esperava entrar na terra de fartura. Moisés esperava entrar na terra que mana leite e mel. E Deus disse: não, Moisés, você não vai entrar nessa terra, porque os meus sonhos são sempre maiores do que os teus sonhos, Moisés. E Deus levou Moisés para morar onde, irmãos? No céu.
E é mais que disse que Moisés morreu ali. O povo